de Deus, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade. Fizemos uma pequena introdução sobre o assunto. O assunto é bibliologia, né? Um pouco da Bíblia, para a gente entender um pouco da Bíblia. Não o que ela, no caso, o conteúdo da Bíblia, mas a Bíblia em si, né? Como ela foi compilada, como ela foi escrita. Vamos entender um pouquinho. É um assunto importante, porque o diabo, ele procura de todas as formas tirar a credibilidade da palavra de Deus, né? E nós temos que ver um pouco do assunto justamente para poder alicerçar a nossa fé na verdade e não dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas antes de a gente começar propriamente sobre o assunto, eu gostaria de falar um pouco de Deus. Deus, ele é um Deus que se revela. E a revelação de Deus, ela é gradual. Ela é paulatina. Ela não é uma revelação de uma só vez. Não dá, até mesmo porque Deus é um ser complexo. Vamos dizer assim, para a gente pegar um raciocínio nosso, né? Vamos classificar, se podemos, para poder entender quem é Deus, né? Vamos dizer que Deus é um ser complexo para nós, porque também nós somos complexos. E a palavra complexo não é a palavra complexo do conceito de que se tem a complexidade do ser de uma forma negativa, pejorativa. Não, complexo é aquilo que é muito detalhado. Para se compreender é necessário um extenso análise sobre o assunto. Esse tipo de complexidade, que também somos, porque fomos criados à imagem de Deus. E quando olhamos para nós, aí vemos essa complexidade que nós mesmos somos, movido por, tendo na nossa própria psique, nós temos a sensibilidade, nós temos a razão, nós temos o intelecto, né? Essa composição da alma, né, que chamamos de alma, a vida, o fôlego de vida, o sentimento, a razão, a sensibilidade, o intelecto, o espírito. Então toda essa composição nossa, ela é complexa. E Deus também. E por Deus ser tão... Deus é imensurável em todos os âmbitos. E aí quando o Senhor Deus aparece a Moisés e diz assim: eu sou o que sou, Moisés. Deus está falando. Porque em hebraico, o nome da pessoa tem que expressar exatamente quem é a pessoa. Nós temos alguns nomes, gostaria até de citar. Matusalém, o nome do filho de Enoque. Matusalém, em hebraico, significa quando este morrer, o fim virá. E Matusalém foi aquele que viveu mais tempo, o homem que viveu mais anos.
demonstrando a longanimidade de Deus. Malaquia, Malaque vem da raiz, significa mensageiro, Malaque, e Yah é Deus, de forma falada, de forma reduzida. Então, Malaquiah significa mensageiro de Deus. Então, o nome, ele expressa exatamente quem é a pessoa. Um dos mandamentos de Deus era justamente esse: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tanto que o povo de Israel, eles não falavam o nome de Deus, né? Falava aquele que vive eternamente, o eterno, mas o nome pessoal de Deus não era falado com respeito a Deus. E inclusive hoje existe alguns estudiosos, né, que chegaram no senso da pronúncia do nome de Deus, porque no hebraico não existe vogais. O hebraico arcaico e o hebraico original, ele não existe vogais. O A, o E, o I, o O e o U não existe. Já depois, lá por 400 depois de Cristo, como se estava depois da diáspora lá de Israel, depois da invasão dos romanos, a destruição do templo, e na diáspora, novamente outra diáspora do povo de Israel, aí sim alguns sábios, rabinos, foram e criaram o que hoje nós conhecemos como pontos massoréticos. E esses pontos massoréticos, eles foi colocado justamente nas palavras para não se perder a língua, né, a pronúncia real da palavra, porque a palavra sem as vogais fica impronunciáveis, né, mas já as vogais no hebraico já estão contidas na própria palavra, dentro das consoantes. Mas aí, para não se perder a pronúncia, foi criado esses pontos massoréticos. Então, o nome de Deus, ele hoje, alguns dos estudiosos, eu vou tentar, para a Irmandade, vou tentar pronunciar ele como os estudiosos dizem, que é bem provável que o nome de Deus seja, o nome pessoal de Deus seja Irevavire, que na nossa tradução é Jeová ou Javé. Nós temos também, como no nosso idioma ele tem um J, então se ficou Javé e Jeová, porque vem do latim. Mas no original, tanto grego como no hebraico, não existe o J, não existe dentro do alfabeto grego e hebraico o J. Então, em algumas traduções, nós vamos ver o nome de Deus como Iavé ou Ievá, né? Mas o nome de Deus, na nossa língua, seria Jeová ou Javé. E o que significa é a palavra eu sou. E o que é eu sou? Sendo que a palavra eu sou representa a própria pessoa. O nome da pessoa tem que representar o que ela é. Significa que em Deus tudo é personalizado. Por isso que ele disse: eu sou o que eu sou, Moisés. Não existe nada em Deus que não seja Ele mesmo. Nós somos compostos por várias coisas. Nós estamos em constantes mudanças e transformações, né? O entendimento que nós temos hoje de Deus não será o mesmo amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, na eternidade. Nós passaremos toda, eu não gosto de falar passaremos toda, porque dá uma sensação que um dia a eternidade vai acabar.
mas nós estaremos na eternidade com Deus sempre espantado pelo que Ele é. Porque a terra tem que ser cheia do conhecimento de Deus. E nunca iremos conhecer a Deus plenamente. Deus é um ser, irmãos, que a visão que muitos têm de Deus é muito pequena. Não é só pelo seu poder de fazer, de criar, de gerar, de abrir o mar no meio, de ressuscitar o morto, de dar vida, de curar, não. Não. A criação expressa, sim, a glória de Deus, mas é só um pedacinho do poder de Deus a criação. Não expressa Deus. Não consegue expressar Deus. Deus é bem maior do que tudo isso. Então o nome Eu Sou expressa quem Ele é. E em Deus não há variação. Deus, não existe nenhum livro que Deus olhe para saber o que é certo ou o que é errado. Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e justo. E belo. Em Deus não há variação. Deus não pode ser melhorado, modificado, aperfeiçoado. Deus não está se transformando em alguma coisa. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não pode nem diminuir nem aumentar. Deus já conhece tudo antes do princípio e depois de toda a consumação de tudo. Na eternidade, no novos céus e nova terra. Deus já sabe de tudo. A presciência de Deus abrange de eternidade a eternidade. Por isso que Ele é o que Ele é. Nada em Deus, não existe nada em Deus que não seja Ele mesmo. Agora nós mudamos. Às vezes achamos que somos muito sábios. Às vezes achamos que somos muito crente. Aí às vezes vemos que nós não somos nada. Às vezes percebemos, né? Temos uma visão muito torcida de nós. Quem somos nós verdadeiramente, né? A nossa visão de nós mesmos é muito tosca, enquanto Deus não há isso. Deus, Ele sabe quem Ele é. Ele tem plena, é por isso que Ele é pleno. A plenitude de Deus, pleno, Ele é pleno. Então, e naquilo que é Deus, Ele também tem os seus princípios eternos. E os princípios de Deus são eternos, não muda. O Evangelho é eterno. O Evangelho não pode mudar, não existe um Evangelho novo. O Evangelho não pode ser aperfeiçoado, melhorado, aprimorado. Uma nova leitura do Evangelho. Não está meio completo, faltou alguma coisa. Não, isso tudo, no mínimo, é carnalidade. E na pior das hipóteses, engano do diabo, de Satanás. O Evangelho é eterno. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado as boas novas. Evangelho significa boas novas. Evangelho é eterno, não pode mudar. E se alguém pregar um outro evangelho, além do que já foi pregoado, seja maldito esse evangelho. Ele é maldito. Se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, o apóstolo Paulo diz a carta aos Gálatas que seja anátema o tal evangelho. Anátema significa maldito. Não se pode colocar outra base, além daquela que já foi colocada. Não se pode colocar, mas aqueles que tropeçam na palavra de Deus, esses sofrerão
detrimento, porque tropeçaram na palavra, querendo ser sábios, doutores, ensinar o erro e o engano. Então os princípios de Deus são eternos. Deus, ainda que seja todo poderoso, Ele usa o seu poder conforme a sua excelência. Deus não é um Deus arbitrário. Deus, Ele se revela ao homem de forma gradual. Então muitos, às vezes por ter tido uma visão, uma revelação, ou ter algum dom, acha que já conhece Deus. Não. Nós passaremos toda a eternidade com Deus e sempre estaremos espantados com o que Ele é e conhecendo Ele. E Deus escolheu uma forma de se revelar, pela Bíblia e pelo seu Filho. E aí o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos falou de diversas formas aos nossos pais, pelos profetas, mas hoje nos falou diretamente pelo seu Filho. Então a forma de Deus falar era através dos profetas. Mas, como o projeto de Deus é eterno, é um projeto de salvação, e que todas as famílias da terra tinham que ser abençoadas e benditas na semente de Abraão, que é Cristo, não só o povo de Israel, mas Cristo, que é semente de Abraão, e que é a semente da mulher, profetizada pelo próprio Deus Pai lá no Jardim do Éden. Deixou escrito para nós este livro chamado Bíblia. Bíblia em grego é biblion, que é a mesma coisa de biblioteca. Livro, vários livros, né? Então, hoje a forma que conhecemos a Bíblia, né, dessa forma compacta, é muito fácil, né, da gente ter a Bíblia na nossa casa. Mas a Bíblia no passado eram pergaminhos escritos em papiros, em peles de animais. Então eram rolos gigantescos, vários rolos, né? E não existia, né, a forma hoje, né, que nós temos da Bíblia hoje. E aqueles homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como Pedro afirma em sua epístola, que a Bíblia não foi escrita por vontade de homem nenhum, mas os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foi que escreveram. Então, esses homens inspirados, Deus também fez com que eles escrevessem a revelação de Deus, para ficar para nós, para sabermos quem é Deus, os seus propósitos, o seu projeto. Deus se revela na Bíblia. E aí passamos a perceber isso, porque conforme a igreja vai amadurecendo em Cristo, e aí entra também um outro detalhe importante que devemos saber, que nós não podemos ignorar o corpo de Cristo, irmãos. É um erro querer
a sua pedrinha, o seu tijolo da construção espiritual, não pode ser colocado numa outra base. O nosso tijolo espiritual tem que ser colocado em cima do fundamento, que é Cristo, sobre as colunas da construção desse edifício, que são os apóstolos, e sobre todos os irmãos de 2000 anos atrás que vieram combatendo o bom combate até hoje. Então não se pode ignorar o corpo de Cristo na sua totalidade. A igreja não foi fundada em 1910. A igreja foi fundada há 2000 anos atrás. Não se pode chegar, não, deixa eu colocar o meu tijolo num lugar separado. Não existe isso. Ignorar a igreja é ignorar a base. Ignorar a Bíblia é ignorar a palavra de Deus. Não se pode colocar outra base, irmãos. Não se pode pegar e querer pegar o seu tijolo, eu sou separado. O apóstolo Tiago disse que isso é andar com o espírito faccioso. Nós temos que se colocar sobre os ombros de irmãos que lutaram no passado, e não dá para ignorar. Apóstolo Pedro, Tiago, João, não sei o que, 1910, não existe isso. Nós temos que conhecer a história da igreja, e é outra coisa que o diabo procura apagar. Você ignora o seu pai? Você ignora a sua mãe? Você ignora que teve vovó? Nós não podemos ignorar a história da igreja. Muitos estão tropeçando na palavra porque não se colocaram sobre os ombros de homens de Deus que lutaram no passado. E pegaram seu tijolo e colocaram sobre uma base errada. E vai perecer. Quem não colocar o seu tijolo sobre a base, sobre a estrutura que é Cristo, que são os apóstolos, que é a igreja, vai perecer. Vai perecer. Porque tropeçam na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então Deus, Ele quis se revelar ao homem de forma gradual. E só através da Bíblia é que compreendemos isso. Só que a Bíblia, ela também é um documento. Ela é inspirada, ela é revelação, ela é profética, ela é histórica, é um documento histórico. É uma patente, ela fala de alianças, são documentos patriarcais, poesia, lamentações, ensinos, enfim. A Bíblia, ela é composta de diversos elementos, vamos chamar de elementos daquilo que compõe o conhecimento sobre Deus e sobre a sua revelação. E Deus precisava calar a boca de Satanás em várias áreas. Não só na revelação, mas na história, na historicidade da Bíblia. Documental e de várias outras formas. Então, quando nós lemos a Bíblia e relata no ano tal, do rei tal, aconteceu isso, no mês tal, isso é um documento. É um documento, você está datando a data de um documento que está sendo escrito. Deus sabia que precisava dar àqueles homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, de datar também.
para saber toda a origem. Para os homens hoje chegar e falar, não, a Bíblia é um livro de fábulas. Aí eles vão, no ano tal, está escrito isso, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver? Vamos. Eles vão e eles vão averiguar através da ciência arqueológica e descobrem que realmente aquela cidade estava lá. Descobrem que aquele fato aconteceu de verdade. E Deus vai dando resposta aos homens através da Bíblia. São formas de Deus calar as vozes do diabo, de Satanás e de milhares de demônios que lutam contra a revelação de Deus, que é a Bíblia. Gostaria de ler uma passagem aqui. Pedro 3, ele diz assim. Pedro 3, ele está falando da vinda do Senhor, a vinda como ladrão. E aí depois nós vamos ver dentro da Bíblia que a vinda como ladrão não é uma vinda de surpresa, é repentina destruição. É isso que significa a vinda como ladrão. Mas aqui no capítulo 3, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro está falando sobre a vinda do Senhor. No versículo 14 ele diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Sua própria perdição. Torcem, os indoutos torcem as epístolas de Paulo e toda a sagrada escritura para a sua própria perdição. Então nós temos que tomar cuidado para fazer uma exegese, ou seja, compreender, extrair, exegese vem de extrair da palavra de Deus aquilo que ela está dizendo. E não querer que ela diga algo que ela não está dizendo. Muitos indoutos, inconstantes, estão torcendo a palavra de Deus e querendo que a palavra de Deus fale o que ela não está falando. E serão confundidos. Perecerão, tanto eles quanto os que crerem na mentira deles. Por isso que temos que julgar. Os apóstolos disseram: julgais tudo e reteis o que é verdadeiro. Nós temos que julgar. E como julgamos? À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. É a forma que julgamos. Então Deus é um Deus que se revela. Deus, ele usa o seu poder conforme a sua excelência. Ele não é um Deus arbitrário. Ele quer que você conheça, irmão. Deus quer se revelar para mim e para você cada dia mais. Mas ele quer que nós também queiramos conhecer ele. Deus não vai forçar. Deus não é um Deus arbitrário. Eu estou batizado, eu estou salvo, eu estou na graça. Cuidado, você pode estar muito confortado, bem aconchegante, alguém pode até dizer: é isso aí. Mas cuidado. Cuidado para não ser enganado.
Conheça a Deus e o que Ele ensina através de sua palavra, a Bíblia. Vamos, para concluir, nós ainda estamos na introdução sobre o assunto, Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 4. Paulo vai dizer assim para Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os espíritos, eles ensinam doutrinas filosóficas, doutrinas teológicas. A apostasia que Paulo está falando aqui não é uma apostasia mundana, não é uma apostasia de uma rebelião contra Deus do mundo. Essa apostasia aqui, que o Espírito está mostrando para Paulo, é uma apostasia no seio da igreja. É uma apostasia da fé. É uma apostasia substituindo a fé pela religiosidade humana. Tirando a fé de lado e colocando o homem na base da sua própria justiça. Essa é a apostasia que Paulo está falando. A apostasia da fé. Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia, por causa de a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nós não podemos deixar a nossa consciência ser cauterizada. Cauterizada, é cortada, extirpada. A pessoa que não tem uma consciência, a mente de Cristo, uma razão de compreender a excelência de Deus, e foi cauterizada a sua consciência, como ela vai compreender as coisas de Deus? Entender o que é certo, o que é errado. A sua consciência foi corrompida, está cauterizada, ela nem tem consciência. Foi cauterizada pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento. Olha só como o diabo, Satanás vai agindo, né? No caso aqui, não foi promovendo o adultério, não foi promovendo a prostituição, não. Ele mandou a festa de outra forma. Ele proibindo o casamento, criando o celibato, para depois criar algo pior, o homossexualismo. O diabo é mais astuto, é mais sábio.
Ele não vai promover o adultério. Não. Ele vai proibir o casamento. Ele é mais inteligente, mais astuto, mais sábio. Ele proíbe o casamento para depois produzir algo pior lá na frente. O homossexualismo. Produzindo um celibato. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Não comais, não tocais, não manuseais. Em outra epístola, Paulo fala assim, que até aparenta algum tipo de devoção e sabedoria, mas que para nada serve a não ser para satisfação da carne. Que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Está aqui. A apostasia que Paulo está falando é uma apostasia tirando a fé, substituindo a fé pela religiosidade, colocando o homem na base da sua própria justiça. Olha como o diabo age no meio do povo. E os filhos da serpente, eles sabem disso. Por isso que eles vão colocando cada vez mais o povo na base da sua própria justiça, fazendo o anátema da fé. Produzindo cada vez mais religiosidade humana, colocando o povo cada vez mais dentro da religião e tirando o povo da fé. Essa é a apostasia dos últimos tempos que estamos vivendo. Irmãos, Deus abençoe a todos. A paz de Deus é do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos dar continuidade do nosso estudo no próximo.